Então, estabilidade é a capacidade de retornar a uma condição de equilíbrio assim que cesse a ação momentânea de uma força externa. Isso é o conceito de estabilidade. O navio, né, quando em movimento, ele é dito estável em qualquer estágio particular de equilíbrio, se quando momentaneamente perturbado por uma força ou momento externo, tende a retornar após cessar a força perturbadora ao estágio de equilíbrio, o estágio de equilíbrio existente antes de ser perturbado. Então, a estabilidade de movimento do navio ela está fortemente relacionada à manutenção da sua trajetória de seu rumo, né, o que a gente chama do course keeping lá no PNA Controlabilidade. E aí ele bota, não confundir com o apuramento, tá? O rumo é como se o apuramento fosse o rumo instantâneo, né? Naquele momento daquilo ali. Então, caso o navio mantenha sua trajetória após a passagem de uma perturbação, sem intervenção do timoneiro, essa estabilidade é conhecida como estabilidade com controles fixos. Caso contrário, trata-se de estabilidade com controles móveis. E a estabilidade é investigada por meio da análise dos atributos do estado do sistema. O navio terá estabilidade com controles fixos ou não, se após cessado uma perturbação, mantiver o atributo do estado da condição de equilíbrio inicial. Então, exatamente o que a gente vê lá no PNA. Isso é a imagenzinha do PNA Controlabilidade. E os 4 tipos de estabilidade que a gente também já estudou lá no PNA Controlabilidade. Então, a linha reta, né, com controles fixos, o direcional, com índices reais e com índices complexos, e o posicional. Então, quando o navio está navegando em movimento retilíneo uniforme, com o leme mantido em uma condição neutra, perturbado momentaneamente por uma força que gera uma pequena guinada, sua asa caixa será atuada por forças hidrodinâmicas que podem estabilizar ou desestabilizar seu movimento. Então, nesse ponto aqui, o que estabilizaria o movimento do navio? É o que ele vai falar mais à frente, que esse arrasto da popa, a empenagem na popa, o termo que ele fala, é o que estabiliza o navio. E se estabilizar, o navio assumirá uma nova trajetória assim que a perturbação for removida. Exatamente isso. O navio tá vindo nessa trajetória inicial, é perturbado e ele altera completamente, mantendo o seu estado inicial, que é de reto. Eu botei aqui também, eu pensei no seguinte, a gente está muito acostumado a ver a figura assim, como é que seria um navio estável? Beleza, navio estável tá safo, eu sei identificar. Se botar isso aqui, eu sei botar a costa de estabilidade. Mas se vier um cara maldoso e botar a figura dos instáveis, para a gente relacionar, vocês vão ver que é diferente as figuras. Então vamos ter atenção também nisso também. Então aqui, se ele for instável, ele vai seguir uma trajetória circular, tá? Ele vai ficar aqui nessa trajetória circular. Você vê que é diferente aqui. Então agora a gente está trabalhando agora com estabilidade direcional com índices complexos. Então um navio que possui estabilidade direcional com controles móveis mantém, após cessada uma perturbação momentânea, o atributo de estado correspondente à sua condição de equilíbrio de trajetória da reta inicial. Então ele, além de ser linha reta, ele vai manter a mesma trajetória. E, além disso, preserva o sentido original do movimento. E essas características aplicam-se tanto à estabilidade associada a índices complexos quanto aos índices reais. E, em ambos os casos, o controle do leme é exercido ou por um timoneiro ou por um sistema de piloto automático. Então, exatamente isso. O complexo, ele vai estabilizar, né, depois em linha reta e depois vai manter a mesma trajetória. Mas ele tem uma grande variação, né? Ele tem uma grande oscilação. E aqui, no instável, ele vai oscilar e depois ele meio que diverge. Tá? Você vê que é diferente daqui. Vê que é diferente a imagem. Então, com índices reais, qual é a diferença? Ele não vai oscilar, ele vai vir de uma para... Ele vai mudar de trajetória de uma maneira reta, né? E a informação que o livro traz, nova, ele fala que isso não viria da atuação do leme, mas sim de outro atuador que não gerasse uma oscilação de controle, como um propulsor azimutal. Então, o propulsor azimutal, ele daria essa estabilidade direcional com índices reais, ele faria isso aqui. Por exemplo, cuja força de controle pode ser regulada tanto em intensidade quanto em direção. Isso é importantíssimo.